Vamos lá, galera, para mais um vídeo. Dessa vez eu vou narrar esse vídeo por completo, porque não tem como gravar e falar ao mesmo tempo e é muito barulho na oficina. Primeiro a gente está passando aí depois de desengraxar, eu estou passando o pano pegar pó com um pouco de ar para limpar alguns cantos ou alguma sujeira. Depois de limpo, desengraxado, passado o pano pegar pó, a gente vai aplicar a base. Essa tinta é um vermelho, eu não lembro o nome do vermelho, mas depois eu botei no comentário. Eu tirei o relógio que estava atrapalhando. E a gente vai aplicar uma base na peça toda, porque esse vermelho é ruim de cobertura. E se tiver algumas partes mais escuras, como tá aí, tem uma parte que está no prime, tem um pouquinho de massa de correção ali, nesse ponto que eu apliquei a tinta. Então eu peguei uma tinta prata, um prata bari, que o alumínio é bem fininho. Se for um alumínio graúdo também não fica muito legal, porque a tinta vai ficar um pouco grossa. Então eu peguei um prata bem suave, prata bari da Fiat. Coloquei um pouquinho de vermelho dentro, eu não tinha muito, dava para colocar um pouco mais, para ficar um pouco mais rosa. Mas eu optei em aplicar desse jeito mesmo. Ficou um pouquinho rosa, mas não muito. Então a gente aplicou aí duas demãos de base, uma bem molhadinha e a outra eu apliquei nas partes que estavam um pouco mais escuras e dei uma outra demãozinha para cobrir o resto do carro inteiro. Acabei não filmando a segunda demão da base, mas a gente aplicou duas demãos de base, bem aplicadinho. Entre uma demão e outra eu passei o pano pegar pó também. É importante passar o pano pegar pó para tirar qualquer sujeirinha que fica, ou a própria pulverização que a pistola faz. Como a gente não está pintando uma cabine de pintura, faz bastante pulverização, até porque a câmera fica aí desfocando e focando justamente por causa dessa pulverização. Faz muita névoa aí, pintando assim em ambiente aberto. A gente jogou água no chão, limpou a oficina o máximo que deu, porque a oficina, o espaço não é muito grande. E sempre que pode a gente faz uma limpezazinha, mas na correria do dia a dia sempre fica aquele pó no chão. A gente joga um pouco de água e começa a pintar. Eu estou usando aí uma pistola Devios, uma Pop 700, uma pistolazinha boa. Essa pistola é bem antiga, eu ganhei de presente, o cara me deu, estava até quebrada, eu acabei consertando ela para usar. Eu vou mostrar aí a vocês como é que ficou a aplicação da base, bem lisinha, aplicou bem molhada mesmo para ficar o mais liso possível, que agora vai receber a segunda camada de tinta, né, que vai ser a tinta do carro, que é o vermelho. A gente vai aplicar 3 demãos de vermelho, duas molhadas e uma bem pulverizando, só para fazer deixar a tinta um pouco aveludada, né, e sanar esse negócio de mancha, essas partes que ficam se não aplicar aquela demão pulverizando. Acabou que eu tive um pequeno contratempo aí, o ar estava fechado, eu tive que abrir. E agora a gente vai aplicar a primeira demão de tinta. Estou regulando aí a pressão da pistola. A pistola ela usa uma calibragem de ar entre 25 e 30 psi. E a gente vai fazer uma aplicação bem molhada, bem devagarzinho, para cobrir bem mesmo, sem medo de aplicar. Lógico que não pode escorrer, né? Escorrer na tinta poliéster é o fim da picada. A gente está aplicando primeiro na peça toda, depois eu vou pintar os cantinhos. Eu não sei se eu filmei ou não. Eu pintando os cantinhos aí debaixo da caixa de roda ali, debaixo do paralama. Eu acho que eu não filmei, mas eu
Depois da primeira aplicação eu fui lá, conferi direitinho e pintei. Então a aplicação bem devagarzinho, não sei se está um pouco acelerado o vídeo, não lembro se eu acelerei ou não, mas provavelmente dá pra ver aí como é que é a aplicação. Molha bem, como se fosse uma aplicação de verniz, a tinta vai cair brilhando na peça, para ficar bem lisinha mesmo. E como a gente aplica o Prime PU praticamente na peça inteira, não tem problema em entrar molhando. Antigamente tinha aquele problema de entrar molhando na pintura, é porque a gente usava o Prime Universal, né? E o Prime Universal ele é a base de solvente e ele não é catalisado. Quando aplicava outra tinta em cima, a tinta também é a base de solvente, acabava amolecendo o Prime e dava aquele velho, como é que eu falo o nome, meu Deus, rajava o Prime, né? Ficava todo enrugado. Hoje em dia a gente quase não tem mais isso na oficina, por causa do Prime PU. Aí foi a primeira aplicação de tinta, faltou, a câmera pausou sozinha, já terminando de aplicar. Eu estou passando lá em alguns cantinhos, que eu tive que passar uma espátula ali na fita que estava pegando na tinta. E agora vamos para a segunda demão de tinta. A aplicação um pouco mais afastada a pistola um pouco mais afastada da peça, a velocidade das passadas um pouco mais rápida, a pressão da pistola é a mesma, a regulagem tudo é a mesma, só muda um pouco a forma de aplicar, um pouco mais rápida a passada e um pouco mais afastada. Essa é a segunda demão e depois a gente vai vir com a terceira demão de tinta, só dando uma pulverizada mesmo para fazer um degrau aí massa na aplicação. A gente agora na oficina está usando mais essa técnica aí de pintura, menos é mais, né? Então, se a gente não desse uma base nesse carro inteiro, provavelmente a gente ia gastar muita tinta. Essa tinta não é barata, custando em torno de R$ 140 o quarto dessa tinta. Eu mandei fazer 2 quartos de tinta para pintar essa lateral toda, a tampa de mala e os 2 para-choques. Então a gente usou dois quartos de tinta e ainda sobrou mais de meio quarto, para vocês terem ideia. Então se a gente não tivesse dado a base, provavelmente a gente ia gastar uns 4 ou 5 quartos de tinta nesse carro. Ia ficar muito feio. Então essa técnica de aplicação de base é importante. Até mesmo no retoque, se fosse fazer um retoque em uma porta ou um paralama, é ideal aplicar uma base para fazer um degrau, um degradê no prime, para facilitar na cobertura. Aí finalizando já a última demão de tinta, aí ainda a tinta cai brilhando na peça, a gente quer cobrir bem toda as partes, né, da peça e aplicar uniformemente, bem uniforme, para não ter mancha, não ter mapa. Depois quando colocar no sol não ficar a parte sem cobrir. A pistola ela espalha bem a tinta e a aplicação fica bem legal. Essa pistola é boa, pistola Devils, não tenho o que falar, né? É uma pistola que tem nome e é uma das melhores pistolas aí que há no mercado. Tem vários modelos, mas todas da Devils são boas. Mesmo barata ou as mais caras também são top. Eu vou aplicar o verniz com a outra pistola que eu comprei tem pouco tempo, estou testando ainda. Essa é a primeira vez que eu vou fazer uma aplicação numa peça maior assim. E depois eu vou fazer um vídeo teste com ela, mostrando a aplicação de verniz com ela. Ela tem um bico 1.4 e a aplicação dela é top também, o leque perfeito. Eu adquiri uma outra pistola também, uma Impel, e eu vou estar pintando um carro amanhã com ela. Aí para vocês verem como é que ficou a segunda aplicação de tinta.
ainda está um pouco brilhando, tem algumas partes com mapa aí, algumas manchazinhas, mas aí vai sanar na terceira aplicação. Na porta ali, próxima à maçaneta ali, tem uma névoazinha ali. E agora a gente vai aplicar a terceira demão, terceira e última, com a pistola um pouco mais afastada, a passada bem rápida. A pressão da pistola é a mesma, a regulagem é a mesma, tudo é a regulagem é a mesma. É só mesmo a distância da pistola e a passada que vai ser bem mais rápida para não molhar. Não pode molhar na terceira demão. É só para fazer um pulverizado mesmo, para ficar aquele fosco tipo vinil, né? Aquelas flotagens, para ficar bem foscazinha. E aí some com todos os tipos de riscos, algum micro riscos some também. Aquelas manchas da aplicação também some. Se tiver alguma parte que o Prime desnivelou, quando a gente lixa o Prime, eu apliquei Prime na porta toda, mas algum canto ou outro ficou, na hora de lixar apareceu a tinta, e esse degrauzinho acaba sumindo nessa última aplicação. Eu poderia também ter aplicado uma quarta demão, mas eu preferi aplicar 3 demão, cobriu tudo, então não teve problema nenhum. Eu também estava pintando a tampa de mala, aí no vídeo dá pra ver eu baixando a tampa de mala e pintando. Aí após isso a gente vai aplicar a primeira demão de verniz. O verniz já está catalisado. Quando eu apliquei a segunda demão de tinta, eu já catalisei o verniz, diluí um pouco o verniz também, que a gente está usando um verniz alto sólido da Wanda. A primeira demão de verniz eu acabei aplicando um pouco mais grossa o verniz. Não tinha testado a diluição dela, o verniz, né? Não testei e acabei aplicando assim mesmo. E a segunda demão eu afinei um pouco do verniz e apliquei bem molhado o verniz. Aplicação de verniz uniforme também, bem uniforme, para pegar em todas as partes. A primeira passada um pouco mais rápida, a pistola bem próxima à peça, pressionando bem o gatilho. Essa pistola aí eu ainda estou aprendendo a pintar com ela, né? Porque a pistola é diferente a aplicação, mas a gente vai pegando as manhas aos poucos. Ela trabalha bem aí em torno de 20 PSI, se não me engano aí está em torno de 18 a 20 PSI, e o leque todo aberto, porque a pressão a gente controla bem a pressão com o manômetrozinho, então não tem problema de abrir ou fechar o leque vai ficar todo aberto. A gente controla a pressão na entrada da pistola, para não desconfigurar o leque. A vazão da pistola, se eu não me engano, eu dei duas voltas e meia, um pouco mais que isso, porque o verniz estava um pouco mais grosso. Eu resolvi abrir um pouco mais a vazão do produto. E aí foi aplicar na peça toda, bem molhado também, uma aplicação bem molhada para ficar um laqueado bom. Porque hoje em dia a gente aplica 2 demãos de verniz na peça. Antes a gente aplicava 3 demãos, quando era aqueles verniz mais finos, né? Aquele verniz PU comum. Geralmente a gente aplicava uma mão bem pulverizando, para dar só uma liga na peça, e aplicava 2 demãos molhadas. Hoje não, hoje a gente aplica 2 demãos só e é o suficiente. A cobertura do verniz alto sólido é muito boa, e a gente também capricha na aplicação para não ter que tirar muito verniz no polimento. Então é isso. Hoje em dia a gente tem que se adequar à nova moda de pintar, né? Tem que deixar o granulado de fábrica. Antigamente a gente tinha que deixar a pintura o mais liso possível,
E essa moda do granulado de fábrica aí veio para diferenciar, né? Diferenciar um pintor do outro. Os pintores aí que conseguem fazer aquele granulado de fábrica top, tem que ter uma pistola boa, o compressor tem que ser bom também. De preferência tem que ser uma cabine de pintura, né? Para não cair cisco, para não ter que tirar no polimento. E isso tudo é feito para se destacarem. E acaba que a gente também tem que se adequar à nova moda. E a gente está tentando aí fazer o máximo que pode com o máximo que nós temos. Então a gente aplica 2 mãos. Geralmente eu aplico um pouco mais grossa a grana para a gente tirar no polimento, que cai bastante ciscozinho na pintura, pintando no tempo. Aí a primeira aplicação, vocês podem ver que o verniz já está brilhando. A primeira aplicação de verniz aí. E eu vou filmar a segunda aplicação e vou mostrar a vocês também como é que vai ficar a segunda aplicação de verniz. Aí na segunda aplicação, vocês podem ver aí a pistola da Aurita. Vocês podem ver o manômetro aí em 20 PSI, mais ou menos 20 e 16 PSI. Quando aperta o gatilho todo, baixa um pouco mais a pressão. E a gente vai para a segunda demão de verniz. As passadas vai ser mais lenta, é o contrário da tinta. Na tinta você começa aplicando mais lento e vai acelerando. O verniz é o contrário. A primeira aplicação você faz mais rápida, a segunda aplicação você faz mais devagar, para puxar bem o laqueado. E eu afinei um pouquinho o verniz também com o diluente. O diluente tem que ser top, tem que ser o específico para o verniz. Não adianta ser um diluente ruim que vai perder brilho e vai murchar o verniz, vai atrapalhar na secagem. Então é isso, galera. Tem que ir se adequando a nova moda de pintar. Essa pistolazinha eu estou gostando bastante dela. Eu comprei uma outra da Wimpel, porque eu tava só com a Devios e eu tinha que pintar e invernizar com ela. Aí geralmente tinha dificuldades em estar limpando a pistola enquanto ia aplicar o verniz, e aí demorava muito tempo, ou às vezes aplicava com a pistola suja de tinta mesmo, e aí dava alguns problemazinhos. Aí eu resolvi comprar mais 2 pistolas, uma para eu pintar somente branco, vou pintar somente branco com a Intel, e essa pistola aí eu vou usar só para verniz, para facilitar essas questões aí, né? Porque enquanto eu estou aplicando a tinta, o verniz já está na pistola coado de verniz, e depois é só aplicar o verniz. Tinha vezes que eu tinha que tirar o verniz e botar a tinta de novo para pintar uma outra peça, e aí é aquele corre-corre da oficina, né? Então é bom a gente ir evoluindo aos poucos, comprando as ferramentas para facilitar o serviço e começar a entregar mais qualidade aos clientes. Quanto mais qualidade a gente entrega, mais o cliente sai satisfeito, mais cliente vem para a oficina. Graças a Deus a gente está na correria aí e só serviço top a gente está fazendo, tentando entregar o máximo que a gente pode aos clientes para que venha mais clientes novos, né? Então é isso, galera. O vídeo está chegando ao fim. Daqui a pouco tá finalizando aí o vídeo. Valeu aí a todos que chegaram até aqui assistindo. O vídeo ficou um pouco longo mesmo. Eu preferi não acelerar o vídeo para mostrar bem a forma de aplicar aí, que eu aplico o material na peça.
E eu acabei tirando a câmera do tripé, né, o celular, e vou filmar aí para vocês verem o brilho da peça, a grana do verniz. Caiu bastante ciscozinhos, não mostra muito na câmera, mas ficou top a aplicação. A granazinha um pouco mais grossa, porque a gente vai fazer um polimento, né? A gente vai polir com a lixa 1500, né? Alguns cantozinhos, alguns ciscozinhos a gente tira com 1500 e lixa ele todo com 2000 e vem com a máquina rotativa fazendo o polimento. Então o brilho da peça bacana aí, bem espelhado, sem casca de laranja em lugar nenhum. A tampa de mala ficou top, não precisou nem, acho que não precisa nem polir. Aí o para-choque, a gente também deu base no para-choque inteiro para ficar na cor certa da tinta que a gente aplicou na lateral. A grade também a gente pintou, aplicou base. E é isso, galera. Deixa seu joinha aí no vídeo e até a próxima.